Olá, vascaínos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Hoje, sexta-feira, dia 14 de julho, vamos direto às manchetes do dia. Vasco corre risco de transfer ban. Boca Júnior avisa, sem custo, Oscar Romero não será negociado. Amon Dias sonha com Vieto e Marenga, mas altos salários dificulta a transação. Quem são os homens de confiança de Ramon Dias na sua comissão técnica? Amigo de Puma Rodrigues, Franco Fagundes, quer jogar no Vasco, mas dívida com o Nacional dificulta a negociação. Vasco luta no STJD e no TJRJ contra punições a São Januário. Vasco recebe proposta do Toluca do México pelo atacante Pedro Raul. Galera, mais um dia muito agitado na Colina Histórica e a torcida ficou muito preocupada com a possibilidade do clube sofrer um transfer ban, em função de não estar pagando pelos jogadores que contratou na janela de janeiro. Segundo informações apuradas por diversos portais e canais que cobrem o Vasco, o clube ele estaria devendo a 6 clubes. São eles: Corinthians pela compra do Piton, São Paulo pela compra do Léo, o Náutico pela compra do Matheus Cocão, o Atlético Tucumã pela compra do Capasso, o Nacional do Uruguai pela compra do Pumita e o Lille da França pela compra do Léo Jardim. E segundo o perfil Central da Bola, o Nacional do Uruguai acionou a FIFA para cobrar do Vasco a dívida referente à compra de Puma Rodrigues. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, as dívidas procedem, mas, segundo fontes ouvidas por ele, o Vasco está tranquilo quanto a isso e garante que não vai sofrer transfer ban. Isso tem a ver com a burocracia da própria FIFA. Por quê? Eu consultei o regulamento sobre o status e transferência de jogadores, que é um documento da FIFA que é público, todos podem consultar, fica lá no site. E lá no item 9, que trata da jurisdição, e no capítulo 24, que trata das consequências por falta de pagamento de valores relevantes ao tempo devido, você vai até a página 38 e lá você vai encontrar todas as consequências que o pagamento poderá acarretar. E no parágrafo 4, que é o que nos interessa, aqui você vai encontrar o seguinte texto, abre aspas: quando tais consequências são aplicadas, o devedor deve pagar o valor devido, incluindo todos os juros aplicáveis, ao credor no prazo de 45 dias a contar da notificação da decisão. Ou seja, mesmo que os clubes entrem com pedido junto à FIFA, parece também que, além do Nacional, o Atlético Tucumã também estaria entrando com esse pedido, em razão de não ter sido pago o valor referente à compra do Capasso, entraria com pedido junto à FIFA, a FIFA vai notificar o Vasco e depois dessa notificação o Vasco teria 45 dias para ter o seu direito cassado de inscrever jogador. Ou seja, dentro dessa janela, essa possibilidade não irá acontecer, porque como tem 45 dias e faltam 15 dias para fechar a janela, então, teoricamente, o Vasco, se tivesse que sofrer algum tipo de transfer ban, não afetaria nessa janela. E outro detalhe, tá para chegar o aporte agora em setembro, e depois que você sofre o transfer ban, é notificado, e se porventura em 45 dias você não efetuar o pagamento, tão logo você efetue e mande o comprovante para a FIFA, automaticamente você é liberado para fazer inscrições novamente. Então o Vasco está tranquilo, muito em função dessa situação. Então em 5 dias isso é regularizado e não. É claro que isso seria um vexame sem precedente para essa já desmoralizada administração da SAF, mas esse risco de não poder contratar nessa janela, o Vasco não corre.
Houve consulta do Vasco por Oscar Romero. O paraguaio não será utilizado pelo técnico do Boca e, com isso, caso chegue com uma oferta concreta, ele será negociado, mas já avisaram ao Vasco que sem custo não vão liberá-lo. O meia tem contrato vigente até dezembro. Então, se alguém pretende comprar o Oscar Romero, vai ter que ter grana. Não adianta vir com papinho de empréstimo, com papinho de não ter dinheiro sem custo, mesmo que o contrato dele esteja se terminando agora no final. Teoricamente, ele já pode assinar um pré-contrato, mas o Boca se nega a liberar o jogador sem que haja alguma compensação financeira. Como o contrato dele vai até o final do ano, teoricamente, a partir agora de julho, ele já poderia assinar um pré-contrato, mas o Boca se nega a fazer qualquer tipo de transação que não envolva grana, dinheiro. Então, fique atento, se o Vasco quiser realmente fazer essa contratação, vai ter que dar uma compensação para o Boca Juniors. O técnico Ramon Dias tem um desejo de trazer o Luciano Vieto, de 29 anos, e o Marega, de 32, para o Vasco. O treinador comandou os dois jogadores com sucesso no Al Hilal, porém a situação financeira da SAF pode ser um impeditivo, já que os atletas recebem um salário muito acima do padrão do futebol brasileiro. Porém, com a notícia de hoje, que a gente vai falar daqui a pouco, da saída do Pedro Raul, pode ser que nós tenhamos aí uma folga na folha salarial que pode ser providencial para, de repente, atender o desejo do Ramon Dias. Então, precisamos aguardar para ver como vai desenrolar essas questões. Com o novo treinador Ramon Dias, também chegará no Vasco uma comissão técnica com 4 profissionais que trabalham com o treinador. Um deles é o seu filho, o auxiliar Emiliano Dias, filho de Ramon, que já desembarcou lá do pai na quarta passada. Então o Ramon Dias também tem, além do Emiliano, um preparador físico brasileiro em sua comissão. Nem todos eles chegaram ao Rio de Janeiro. Então estão chegando, parece que o Diego, que é o preparador, já chegaria na manhã dessa sexta-feira. Então aos poucos eles estão chegando. Ainda está meio obscura essa situação do Ramon, que ainda não anunciaram o Ramon oficialmente. A torcida do Vasco está meio preocupada, porque teoricamente ainda não assinou o contrato. Então a gente está até o final dessa edição, a gente estava meio preocupado se isso realmente ia dar para trás, o que estava acontecendo, por que ainda não anunciaram, por que ainda não assinou, por que ainda não fez o anúncio oficial. Então isso tudo é uma preocupação. Ramon e Emiliano, eles embarcaram juntos na quarta-feira, como eu disse, foram direto para o CT Moacir Barbosa e acompanharam a atividade na parte da tarde, já na quarta-feira. A comissão técnica do Ramon Dias, ela, além do Emiliano Dias, que é seu filho e homem de confiança, ele tem 40 anos, trabalha com o pai desde a passagem pelo Independência em 2011. Nesse tempo, comandaram juntos o River Plate, o Al Hilal, o Al Ittihad, ambos da Arábia Saudita, o Pirâmides do Egito, o Libertad do Paraguai e o Botafogo e o Al Nassr do Emirados Árabes. Lembrando que o Botafogo foi aquela passagem muito rápida. Além disso, também, juntos eles comandaram a seleção paraguaia. E é ele que sempre assume a equipe na ausência do pai, quando o Ramon ou está suspenso, ou seja lá por qualquer motivo, como foi o motivo de doença quando ele chegou para o Botafogo. Quando o treinador precisa viajar para tratar, quando ele precisou viajar para tratar desse problema de saúde, foi o Emiliano que segurou a onda e cuidou do elenco do Botafogo na época. O Juan Romanazzi, também auxiliar, tem 42 anos, está com o Ramon há bastante tempo. Esse será a sua segunda experiência no Rio de Janeiro, já que ele fez parte daquela comissão técnica que assumiu brevemente o Botafogo. É especialista em análise tática. Junto com eles também está vindo o Damian Paz, analista de desempenho. Tem 36 anos, trabalha com o Ramon há mais de 10 anos e é responsável por abastecer o treinador com informações dos treinos, jogos, individual e coletivamente, e também auxiliar na análise dos adversários. Então a gente deseja aí boa sorte a toda essa comissão, toda essa equipe que venha realmente aqui para trazer bons ensinamentos, bons conceitos, boas táticas para que o time realmente consiga fazer aí uma reta final de campeonato, um segundo turno, né? Uma reta final de primeiro turno e um segundo turno inteiro de recuperação para que a gente saia do sufoco.
O meia Franco Fagundes está querendo muito vir jogar no Vasco. O atleta é amigo pessoal do Pumita Rodrigues, mas o Nacional do Uruguai não faz negócio com o Cruz Maltino até que o Vasco quite a dívida com o Pumita. Porém, pagando o que deve, eles não se opõem a abrir negociação. Talvez, de todos os especulados até aqui, o Franco Fagundes seja aí o mais fácil de chegar no Vasco, já que é muito amigo do Pumita, quer muito jogar no futebol brasileiro, ele vê no futebol brasileiro um trampolim para que ele possa ir para o futebol europeu, e além de tudo ele é amigo do Pumita, muito provavelmente o Pumita deve estar dando força para que ele venha, então de todos esses aí seria o jogador talvez mais fácil para o Vasco contratar nessa janela. Agora, o Vasco precisa se mexer e pagar quem está devendo. Se não fizer os pagamentos, fica difícil, e principalmente o Atlético Nacional. Porra, eu te vendo um jogador, você não me paga, e você quer negociar um outro jogador, então não tem o menor cabimento. Então é justíssimo esse impeditivo, é justo essa posição do Atlético Nacional do Uruguai, porque em qualquer situação normal, nenhum clube faria o que o Vasco pretende fazer, que é negociar um outro jogador sem ter pago o primeiro. O Vasco teve uma sexta-feira importante no que diz respeito à briga nos tribunais para reabrir os portões de São Januário. O clube trabalha em duas frentes e planeja se movimentar tanto no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, quanto no Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Tribunal de Justiça, o TJ. Ambos os tribunais têm decisões em vigor que proíbem a presença de público no estádio. No STJD, o jurídico vai dar entrada no recurso com um pedido de efeito suspensivo para derrubar a decisão da semana passada que aplicou pena de 4 jogos sem torcida. Isso só não foi feito antes porque era preciso aguardar o acordão publicado agora na quarta-feira passada. Então, após essa publicação, os advogados podem tomar essa medida. Uma partida já havia sido cumprida, que foi a partida contra o Cuiabá, que o jogo foi disputado lá no Luso Brasileiro, e a outra ocorreu agora no sábado, na derrota para o Cruzeiro, com os portões fechados em São Januário. Restam 2 partidas, mas como o efeito suspensivo aceito no entendimento da Justiça Desportiva, o Vasco poderia ter a sua torcida de volta no próximo jogo, contra o Atlético Paranaense, já no dia 23, sem ser esse domingo, o outro. A ordem permaneceria em vigor até o julgamento em segunda instância. O problema é que o clube ainda precisa prestar conta para a justiça comum. O processo que corre no TJ diz respeito tão somente a São Januário, caso o Vasco consiga o efeito suspensivo no STJD, por exemplo, nada impede que o Vasco mande seus jogos em outros estádios com torcida. Porém, o TJ precisa que a decisão que está em vigor, que proíbe os jogos com o público em São Januário, ela precisaria ser derrubada. Então essa liminar inicialmente determinou a interdição do estádio, mas o clube conseguiu derrubá-la parcialmente para poder jogar com os portões fechados, como ocorreu contra o Cruzeiro. E no processo em questão que o Vasco apresentou a sua defesa nessa sexta-feira, pouca coisa andou nos últimos dias. A perita, que foi apontada para analisar os laudos de segurança, informou que estava de férias, recebeu autorização para dar início à perícia somente a partir do próximo dia 15, então ela terá até 30 dias para apresentar as suas conclusões dessa perícia que ela vai fazer. Então, dessa forma, é improvável que o Vasco consiga enfrentar o Atlético em São Januário com os portões abertos para a torcida. Então, é aguardar e torcer, porque se o Vasco conseguir junto o STJD derrubar, ele pode até ter a torcida, mas não em São Januário. Então, de repente, pode, quem sabe, ir para Volta Redonda, Cariacica, Manaus, então pode mandar em um outro estádio com apoio da torcida. Mas vamos aguardar para ver o desfecho dessa situação. Agora a notícia mais surpreendente do dia. O Toluca, ou seria Toloco, do México, fez uma proposta ao Vasco para contratar Pedro Raul. Sim, pasmem, os caras querem pagar o dobro do que o Vasco pagou para levar Pedro Raul para o México. As conversas estão em andamento e o atacante está perto de ser vendido. Segundo a apuração do jornalista Vene Casagrande, a proposta seria de 5 milhões, ou seja, 150% maior do que o valor que o Vasco pagou pelo jogador. O Vasco já teria aceitado a proposta e a decisão estaria na mão do jogador, que também recebeu uma proposta salarial
muito interessante. Pedro Raul jogou 28 jogos nessa temporada pelo Vasco e marcou 9 gols. Após o início promissor, no entanto, não tem feito boas partidas no Campeonato Brasileiro e, no momento, se encontra na reserva aí nos últimos jogos. É uma notícia realmente que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava essa situação, de forma que a torcida está vibrando, porque para nós vai correndo, não precisa ver qual é o horário do voo agora para o México, já embarca hoje mesmo, porque realmente a proposta financeira é boa, além de ser uma boa proposta financeira, a torcida do Vasco não vinha se agradando do futebol do Pedro Raul, então quem sabe ele respirando novos ares fora do país, pode ser que ele tenha aí de volta o futebol que o consagrou no ano passado no Goiás, sendo o segundo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver o que vai acontecer. Se for embora, ótimo para o Vasco, agora precisamos pensar numa reposição à altura, ou seja, não à altura, melhor do que vinha desempenhando o Pedro Raul, mas à altura de que foi a contratação dele no início do ano, porque a gente achava que realmente ele seria um ótimo centroavante, seria um ótimo jogador para o Vasco. Então vamos aguardar para ver o desenrolar dessa história. Bom, agora para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu queria falar um pouco do desastre sobre todos os aspectos, que é a administração safada, né? Eu botei até na thumb meio aí na capa do nosso vídeo, né? Um SAF-ada, uma administração realmente muito ruim dessa SAF do Vasco. Então, dirigentes passíveis demais, muito lento, com poder de comunicação muito abaixo das expectativas para um dirigente de um clube da magnitude do Vasco, sem convicção nenhuma, acumulam uma atrapalhada atrás da outra, isso desde o início, desde a primeira janela, talvez até desde setembro do ano passado, quando eles assumiram. Não teve convicção na escolha do primeiro treinador, que foi o Barbieri, na escolha do elenco. Exemplo maior é essa própria negociação agora com o Pedro Raul. Não, menos de 6 meses no clube, já está sendo negociado. Não que eu não ache bom, nesse momento, ele ir embora. Ok, a torcida não está em lua de mel com ele, então seria a melhor opção realmente ele sair, mas a administração vem cometendo erros atrás de erros, então eu acho sim que tem que vender correndo antes que os mexicanos desistam, mas a preocupação é que quem virá para o lugar dele? Vamos ter que ir até o final com Ryan e Aguinaldo? Será que essa vai ser a nossa sina, terminar o campeonato com esses dois centroavantes? Informações de dívidas ecoam por toda parte. Ninguém venha, porque não é só os clubes. Está devendo o clube, está devendo a gente, está devendo agora a última notícia ontem aí dada pelo Flávio Dias no Atenção Vascaíno, é que tinha alguns funcionários se queixando que tinha parcelas de fundo de garantia que não estava sendo depositada. Os salários estão em dia, mas já começou a pipocar alguma coisa de fundo de garantia. Então, essas coisas estão ecoando aí por toda a parte, ninguém vem a público dar uma satisfação, ninguém faz uma coletiva. No último pronunciamento eles não tiveram a coragem de encarar os jornalistas, porque são perguntas pertinentes, são situações que os jornalistas precisam perguntar porque a torcida quer saber. Então precisa de alguma maneira desmentir o que está acontecendo, se isso não é verdade, se está devendo ou não está devendo, porque já é verdade, já está confirmado, porque vários jornalistas já conversaram, inclusive, com o presidente do Náutico, ao qual o Vasco deve 300 mil reais. Então, não adianta vir desmentir, tem que vir com solução, dizer o que está sendo feito para resolver, dizer por que isso aconteceu. Afinal de contas, teve aporte, teve venda de jogador, que foi o caso do Andrei, teve bilheteria, patrocínio, que foi a renovação com a Pixbet, por exemplo. Somando tudo isso, arrecadou-se aí mais de 200 milhões de reais, ou aproximadamente 200 milhões de reais. E aonde foi parar essa grana? Para onde foi esse dinheiro? Porque os jogadores que foram comprados, que se inicialmente disseram que o Vasco gastou 130 milhões, esses jogadores não foram pagos. Então esse dinheiro não pode ter sido usado na compra desses jogadores. Então, o que foi? O que aconteceu com essa grana? O que está acontecendo por debaixo dessa caixa preta que não tem mais tamanho? Então a gente precisa entender. A gente quer um mínimo de consideração, transparência e uma comunicação clara, esclarecedora. Será que isso é tão difícil? São dois grandes executivos de futebol com experiência. Porra, e a relação que eles estão tendo com a torcida do Vasco é tétrica, é horrível. A apresentação do Medel, a cara do Paulo Brax, era uma cara de desânimo total.
O cara o tempo inteiro com aquela cara fechada, ok, não é momento para estar dando sorrisinho, não é momento para fazer gracinha, mas no mínimo o cara tem que passar confiança, e ele passa desânimo, ele passa uma situação em que está esgotado. Mas se está esgotado, se não está conseguindo dar sequência no trabalho, pede para sair, meu Deus. Dá lugar para outro. Por que insiste? Por que continua? Você novamente hoje estiver nos trend topics do Twitter, aparecendo em tudo que é programa, lá naquela nuvem de assuntos mais comentados no dia, estava lá, fora Paulo Brax, fora Luiz Melo, fora Abel. Abel! O que o Abel faz? Então a gente só queria algumas respostas. A gente só queria saber o que está acontecendo. Saber para onde está indo o dinheiro. Saber por que não está pagando. Pô, é vergonha demais. Há 20 anos passando vergonha, e agora que a gente achou que isso fosse acabar, continuamos na mesma. Então, seu Luiz Melo, seu Paulo Brax, por favor, dê uma resposta à torcida que ela precisa de respostas. Bom, me despeço de vocês agora, porém, sem antes pedir a vocês para darem aquele like, se inscreverem no canal, compartilhar nos grupos dos amigos e avisá-los que amanhã estaremos de volta com mais notícias do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e... Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.